Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema central do processo penal brasileiro, o inquérito policial. Ele é, basicamente, o ponto de partida de quase toda a persecução criminal no Brasil. Vamos entender como ele funciona, desde o seu início até a sua conclusão e qual o papel dele no nosso sistema de justiça. Pois é, essa é a pergunta-chave, né? Antes de um juiz poder julgar alguém, o Estado precisa investigar, apurar os fatos, coletar provas, entender o que aconteceu. E o principal instrumento para isso é justamente o inquérito policial, que é conduzido pela Polícia Judiciária. Então, vamos definir bem isso. O inquérito policial não é um processo judicial, ok? Ele é um procedimento administrativo. A grande missão dele é buscar duas coisas: a materialidade, que é a prova de que o crime realmente existiu, e os indícios de autoria, ou seja, quem possivelmente cometeu aquele crime. Com tudo isso em mãos, o Ministério Público vai ter base para decidir se leva o caso para a justiça ou não. Certo. Mas como essa investigação começa? Qual é o estopim? No direito, a gente dá um nome específico para isso. É a chamada notícia criminis. Notícia crimes parece complicado, mas a ideia é bem simples. É, literalmente, a notícia do crime. É o momento em que a autoridade policial, o delegado de polícia, fica sabendo que um crime pode ter acontecido. Essa notícia é o que dá o pontapé inicial em todo o trabalho de investigação. E essa notícia pode chegar de várias maneiras. Pode ser espontânea, quando a polícia descobre o crime por conta própria, no seu trabalho do dia a dia. Pode ser provocada, quando a vítima ou um representante dela vai até a delegacia ou quando um juiz ou o Ministério Público requisita a investigação. Existe a forma coercitiva, que é a mais direta, a prisão em flagrante. E, por fim, tem a inqualificada, que é a famosa denúncia anônima. Nesse caso, a polícia precisa, antes de tudo, checar se a informação tem algum fundamento. Agora que a gente já sabe como o inquérito nasce, vamos olhar para dentro dele. Ele tem características bem específicas que o definem e um conjunto de ações, as diligências que o delegado precisa tomar. Primeiro de tudo, o inquérito é escrito. O artigo 9º do Código de Processo Penal diz isso claramente. Depoimentos, laudos, tudo o que é feito na investigação tem que ser documentado, colocado no papel para formar os autos do inquérito. Outra característica marcante é o sigilo, previsto lá no artigo 20. E faz todo sentido, né? O sigilo serve para garantir que a investigação não seja atrapalhada. Mas atenção, esse sigilo não é absoluto. A súmula vinculante 14 do STF garante que o advogado do investigado tem acesso a tudo que já foi documentado no processo para poder exercer o direito de defesa. O inquérito também é inquisitivo. O que isso quer dizer? Que nessa fase não existem aquelas garantias de contraditório e ampla defesa como a gente vê no processo judicial. Aqui, a autoridade policial concentra o poder de investigar e reunir os elementos. O objetivo não é julgar, mas sim formar uma base de informação para a acusação. E aqui vem um ponto que muita gente se confunde. O inquérito é dispensável. É isso mesmo. Se o Ministério Público já tiver em mãos provas suficientes do crime e de quem o cometeu, ele pode oferecer a denúncia direto na Justiça, pulando a fase do inquérito policial. Para fechar as características, temos mais 3. A oficialidade, porque ele é tocado por um órgão do Estado. A oficiosidade, que significa que o delegado tem o dever de agir por iniciativa própria nos crimes de ação pública incondicionada. E a indisponibilidade, que é bem importante. O delegado não pode, de jeito nenhum, arquivar o inquérito. Essa decisão não é dele. Certo, mas na prática, o que a polícia faz durante a investigação? O artigo 6º do Código de Processo Penal dá um roteiro. A autoridade policial deve ir ao local do crime, apreender objetos que tenham a ver com o fato, ouvir a vítima, as testemunhas, o próprio investigado e, claro, solicitar as perícias necessárias. Bom, toda investigação precisa ter um fim. Agora a gente vai ver como o inquérito se encerra, quais são os prazos que a lei determina e o que pode acontecer depois que ele acaba. A lei estabelece prazos bem definidos. Se o investigado está preso, o prazo é curto, 10 dias para a polícia concluir o inquérito. Agora, se ele estiver solto, esse prazo sobe para 30 dias. A ideia é dar mais agilidade, principalmente quando tem alguém com a liberdade restrita. Mas como o direito está sempre mudando, em 2019 tivemos a Lei 13.964, o famoso pacote anticrime. E ele trouxe algumas alterações importantes nesse tema, inclusive uma que mexe com o prazo do inquérito quando o investigado está preso. A lei nova previu a chance de prorrogar o prazo de 10 dias por mais 15, uma única vez. Acontece que a aplicação dessa regra está suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A suspensão aconteceu porque essa prorrogação estava ligada à criação da figura do juiz das garantias, que também foi suspensa.
Então, criou-se uma incerteza sobre quem iria autorizar essa prorrogação. Quando a investigação termina, a autoridade policial faz um relatório final. Mas, atenção, esse relatório é descritivo. O delegado vai contar tudo o que foi feito, o que foi apurado, mas ele não vai dar um veredito, não vai dizer se o investigado é culpado ou inocente. Esse relatório serve para subsidiar a decisão do verdadeiro titular da ação penal, que é o Ministério Público. Então, com o inquérito em mãos, o promotor de justiça tem 3 caminhos. Se ele se convencer de que tem provas suficientes, ele oferece a denúncia. E aí sim, começa o processo judicial. Se ele achar que não há elementos para uma acusação, ele pede o arquivamento. E tem uma terceira via. Se ele achar que a investigação está incompleta, ele pode pedir que a polícia faça novas diligências. O procedimento de arquivamento também foi modificado pelo pacote anticrime, mas, assim como a questão do prazo, essa mudança está suspensa pelo STF. A discussão principal é que a regra nova daria ao próprio Ministério Público o poder de arquivar e revisar internamente esse arquivamento, diminuindo o controle do Poder Judiciário sobre esse ato, o que gerou um debate sobre o equilíbrio entre os poderes. Então, vamos imaginar que o inquérito terminou e o Ministério Público entendeu que há provas para uma acusação. A fase administrativa se encerra e a gente passa para a fase judicial, com a ação penal. A ação penal é um instrumento que bota o Poder Judiciário para trabalhar. É com ela que o processo começa de verdade. E aqui, sim, as garantias do contraditório e da ampla defesa valem com força total, com o acusado podendo se defender de todas as acusações. A ação penal é pública, porque quem tem o direito de punir é o Estado. Ela é autônoma, ou seja, ela é um direito em si, diferente do direito penal que define os crimes. E ela é abstrata, o que significa que o simples fato de alguém virar réu não quer dizer que essa pessoa já é culpada. A responsabilidade só vai ser definida no final de tudo. E aí o ciclo se fecha. O inquérito policial cumpre seu papel de dar o que a gente chama de justa causa. Ele entrega um mínimo de provas sobre o crime e a autoria para que a ação penal possa começar de uma forma sólida, bem fundamentada. Para a gente encerrar, fica essa reflexão. O nosso sistema de processo penal é acusatório. Tem alguém que acusa, alguém que defende e um juiz imparcial que decide. Só que a fase que vem antes dele, o inquérito, é inquisitiva, com poder concentrado na mão do delegado. Essa convivência entre um procedimento inquisitivo e um processo acusatório gera um debate constante. Como valorar, no processo, provas que foram colhidas numa fase sem o contraditório pleno? Essa é uma das grandes tensões do nosso sistema de justiça criminal.